Fala galera da engenharia, eu sou Eduardo Micail e no Entrevista 360 de hoje a gente vai falar sobre vícios construtivos e hoje a gente está aqui com o advogado Alexandre Gomide, que é especialista em direito imobiliário. No último episódio a gente falou sobre as normas de desempenho, quais são as atribuições do profissional de engenharia em relação às normas e hoje a gente vai falar sobre vícios construtivos, que derivam um pouquinho aí das normas e tudo mais. Alexandre, é um prazer, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e compartilhar um pouquinho de conhecimento com o pessoal. Gostei muito do convite, acompanho o blog de vocês, embora não seja engenheiro, tem um conteúdo para mim também muito interessante, então é uma satisfação, uma honra estar aqui. Muito obrigado. E Alexandre, para a gente contextualizar aí o pessoal, falando das atribuições, das responsabilidades, a gente comentou em relação à norma que o comprador também é um dos responsáveis. E como que funciona quando a gente começa a falar sobre os vícios construtivos, quando a gente já entra numa problemática derivada do não cumprimento das normas? Eu acho que já foi muito bem ressaltado em um dos vídeos anteriores que eu acompanhei do Fábio, que ele dizia que a norma de desempenho ela é uma norma que cuida de atribuições e responsabilidades de cada um dos agentes de uma construção civil, seja o construtor, seja o usuário. E a norma de desempenho, na verdade, ela só está reafirmando o que uma norma anterior já dizia, que é a NBR 5674, de 1999, reformada e atualizada em 2012. Essa norma ela vai dizer que o usuário ele tem atribuições e responsabilidades. Então, a partir do momento que, por exemplo, eu entrego um edifício residencial e é instituído o condomínio, é entregue a obra, já nasce ao condomínio a obrigação de realizar um programa de manutenção. Então, acho que isso foi bem observado. Imaginava-se, o brasileiro ele ainda imagina, primeiro, o consultor, quando ele entrega a obra, ele fecha os olhos para aquela obra e vai dizer o seguinte: olha, isso aqui já não é problema mais meu, isso aqui não é problema meu. Vai para assistência. E o condomínio, é curioso, o condomínio, o síndico chato é sempre o síndico que é um engenheiro, que quer fazer manutenção, quer ter um programa, quer ter checklist. O síndico legal do mercado é aquele cara que gosta de instalar câmera, que gosta de comprar equipamentos para piscina, instalar uma nova churrasqueira. Então a questão da manutenção ela sempre foi um pouco relegada. A NBR 5674 ela reafirma isso, só que é uma norma de 1999 e nós estamos no ano de 2019, E desde então a gente tem insistido muito para que as pessoas entendam que é sim uma obrigação do usuário realizar as manutenções. Só que isso, lamentavelmente, no judiciário nem sempre é observado dessa forma. E quando a gente fala em vício construtivo, só para o pessoal entender um pouquinho mais, o que é um vício construtivo? A gente pode separar de duas maneiras, E a lei, seja o Código Civil, seja o Código de Defesa do Consumidor, eles dividem os vícios em duas temáticas. Primeiro tem os vícios aparentes, E se eu estou diante de uma relação civil comum, vamos imaginar eu e você, Micail, estou comprando um veículo seu. No momento que eu estou comprando um veículo, se ele está facilmente, visualmente, ele tem um problema, por exemplo, está com o capô amassado, eu não posso reclamar depois. Porque numa relação civil, eu não posso reclamar pelos vícios aparentes. Quando o vício é oculto, sim, eu comprei o seu veículo, ele tem lá um problema mecânico que você não me informou, sim, eu tenho um prazo para reclamar pelo vício oculto. Quando eu estou diante de uma relação de consumo, e aí a relação de consumo seria quando eu, por exemplo, Alexandre Gomide, estou comprando uma unidade de uma incorporadora, ou seja, uma relação entre um consumidor e um fornecedor, eu posso reclamar ambos os vícios, seja os vícios ocultos, seja os vícios aparentes. Então, mesmo que eu receba uma edificação com alguns problemas, já aparentes e que eu visualmente não consegui constatar na hora, eu também tenho um prazo. Os prazos são menores para a reclamação dos vícios aparentes, os prazos são maiores para a reclamação dos vícios ocultos. Acho que o maior dilema hoje é saber, justamente, acho que a gente não vai ter tempo para tratar sobre isso,
qual é o prazo de reclamação? Porque, considerando que nós temos normas diversas, nós temos o Código de Defesa do Consumidor, nós temos o Código Civil, existe um grande dilema legal e também na jurisprudência de saber efetivamente quando é que nasce a pretensão e qual que é o prazo limite que eu tenho para fazer a reclamação desses vícios construtivos. E quem que são os responsáveis no caso de uma ocorrência como essa? Bom, a gente pode imaginar que quando eu estou diante, por exemplo, de uma incorporação imobiliária e de um edifício residencial, comercial, que vai ser entregue, eu posso ter, em primeiro lugar, a incorporadora, que é a responsável pela incorporação imobiliária, e eu tenho também uma empresa que vai construir. Se for uma relação de consumo, essa, fornecedor e consumidor, o consumidor ele pode reclamar de qualquer um desses agentes. Ele pode reclamar tanto para a incorporadora, tanto pela construtora, porque é uma relação de solidariedade. Então, na verdade, o que o Código de Defesa do Consumidor faz é facilitar a vida do consumidor, não criar barreiras para havendo qualquer tipo de reclamação, que ele tenha que buscar efetivamente a empresa responsável por executar aquele vício construtivo. Não, todos fazem parte de uma mesma cadeia. Legal. E no caso, por exemplo, de uma empresa, como que ela pode se prevenir para um caso desse? Eu acho muito importante a sua pergunta, Micael, pelo seguinte, se nós estamos diante de um poder judiciário que ainda não consegue observar a necessidade de os usuários realizarem as manutenções preventivas, se é tão difícil informarmos e demonstrarmos muitas vezes para o Poder Judiciário que a falta de observância da manutenção regular, ela faz uma degradação e uma queda da vida útil da edificação, algumas medidas de fato podem ser adotadas pelo responsável da obra para diminuir isso. Então, os laudos, eu acho que os laudos que são realizados hoje por diversas empresas, hoje cresceu muito as empresas de engenharia diagnóstica, né? Meu pai é um engenheiro civil, ele criou esse termo, ele é professor em engenharia também. Ele é um advogado, mas principalmente engenheiro, a vida Legal. dele toda foi na engenharia, mas ele tem uma formação jurídica, então ele criou esse termo engenharia diagnóstica, que é justamente buscar subsídios, e você pode fazer isso através de uma série de laudos, para demonstrar que o papel do construtor foi realizado. Então, por exemplo, antes de executar qualquer tipo de obra, uma questão fundamental é realizar um relatório de vistoria de vizinhança no entorno. Por quê? Porque se um dia algum vizinho reclamar, Que é muito comum, né? o que é muito comum, até porque você tem rebaixamento de lençol freático, você tem uma série de questões que envolvem uma obra, como é que a construtora vai comprovar que já existiam vícios pré-existentes naquela unidade? Difícil. Exato. Um outro laudo que eu acho imprescindível ao entregar uma obra aos usuários, entregar um laudo de conclusão de obra. Não, isso sem dúvida é essencial, é importantíssimo. O que o laudo de conclusão de obra vai demonstrar? Vai comprovar efetivamente que naquele momento, quando foi entregue a obra, qual que era o estágio da obra. E aí a gente tem uma novidade, que é algo que as empresas têm feito muito pouco, mas que eu acho também muito relevante. Um laudo de auditoria de manutenção. Interessante. O que é esse laudo de auditoria de manutenção? Significa que o construtor não fecha os olhos no momento de entregar a obra. Significa que ele entrega a obra, mas ao mesmo tempo ele reconhece que ele precisa continuar observando aquele condomínio, porque é um condomínio que está nascendo. Sim, ele assume uma responsabilidade meio que de médio e longo prazo, né? Exatamente. Em primeiro lugar, o que é esse laudo de auditoria de manutenção? É um laudo que o construtor, após a entrega da obra, ele vai verificar, fazer um checklist o condomínio ele executou um programa de manutenção, ele vem atendendo ao manual do síndico, eu volto lá no primeiro, segundo ano, vou verificar todas as questões. Em primeiro lugar, juridicamente, isso é muito importante porque vai criar uma base documental para a construtora, na ausência de uma manutenção na edificação, vai criar uma base para demonstrar que aquele condomínio não estava executando as manutenções que eram necessárias. Mas é mais interessante ainda para o síndico, para o condomínio, porque o condomínio, o síndico, quando recebe um documento como esse, fala, caramba, não passei de ano aqui. Eu tive uma reprovação aqui nessa manutenção. E aí a manutenção ela é realizada com maior seriedade. E todo mundo ganha. Tendo manutenção melhor, o condomínio ganha, a própria construtora ganha, porque
A consultora quer ver daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos a sua edificação em bom estado. Sim, E isso só vai ocorrer efetivamente com uma boa manutenção. E mais do que isso, hoje em dia a gente precisa fazer chover no Poder Judiciário para demonstrar isso, né? A questão da manutenção. Imagina só, Micael, o juiz ele é o quê? O juiz ele é um construtor ou ele é um morador de um condomínio? Ele é um morador de um condomínio. Ele é alguém que tem uma formação jurídica e não tem uma formação de engenharia. E ele está habituado a ver aquele edifício, ele precisa estar sempre lindo, mas não é assim. Para que ele possa estar sempre lindo, há necessidade de uma manutenção constante. Legal, e isso que você ressaltou é interessante porque ajuda a incentivar essa mudança de cultura, né, por parte dos usuários, para que haja uma manutenção periódica e também faz com que as empresas evitem e economizem também a longo prazo, né, porque certeza. isso vai reduzir, imagino eu, que muito o custo por exemplo, de um processo, porque ela já está ali já protegida com laudos como esse que você comentou, né? Sim. E a gente acaba evitando muitos outros problemas e conflitos entre as partes, né? Eu acho que a gente não pode ver uma luta entre o condomínio e a construtora. A gente precisa imaginar que a construtora depende da venda das suas unidades, depende do seu bom nome no mercado, e essas demandas judiciais, essas ações de vícios construtivos são sempre demoradas. A gente tem um outro problema, também são as perícias judiciais. Hoje o Código de Processo Civil abriu a qualquer tipo de profissional ser um expert, mas muitas vezes sem uma formação específica nessas questões de manutenção. Então a gente está diante de processos, por exemplo, eu e o Fábio, a gente cuida de um processo que um perito judicial teve a coragem de dizer que depois de entregue a edificação, a responsabilidade pela manutenção é da consultora, assim, ultrapassando qualquer senso comum, e a gente corre esse tipo de risco. Então, é necessário a consultora entender que ela tem um produto, que ela precisa ter uma conduta proativa de auxiliar o condomínio nessa manutenção. E o condomínio também tem que observar que ele tem essas responsabilidades de conservação da própria coisa. Sim. Né? Da coisa comum. Sem dúvida. E quando o condomínio nota um vício construtivo desse, como que ele deve agir? Efetivamente, não obstante a realização de todo tipo de manutenção, isso também não significa que as ações de vício construtivo vão desaparecer, porque as obras são entregues, em sua maioria, com vícios. Uhum. A sugestão lá do escritório é, em primeiro lugar, evitar essas ações judiciais. Então, a conduta inicial seria notificar a construtora, juntando principalmente um laudo técnico para mostrar, olha, para embasar, né? Isso não é uma questão de manutenção, isso é efetivamente um vício, né? Leva isso para o corpo jurídico de uma consultora. Acho que a consultora tem que avaliar, também tem que fazer a meia-culpa e reconhecer, eu sempre digo isso para os meus clientes, se a gente está diante de uma demanda de um vício construtivo, tentar a todo custo dizer isso não é minha responsabilidade, isso não cabe. Isso não cabe. A consultora ela precisa observar, ler o laudo e falar, olha, dos 30 itens aqui que você me encaminhou, eu concordo aqui com 10 itens. Isso aqui são efetivamente vícios, vamos resolver isso. E tentar mostrar num parecer crítico ao primeiro laudo, demonstrar, os demais itens aqui são itens realmente de manutenção. E normalmente o que tem dado certo são acordos. A gente tem feito muitos acordos lá no nosso escritório, convergindo esses interesses. Uma ação judicial de vício construtivo pode levar 10, 15, 20 anos. Nossa. Então, numa demanda extrajudicial, numa notificação, num acordo, é possível, depois de notificações, de reuniões, em 6 meses as obras já estão sendo executadas, né? Agora, realmente, se uma vez notificada a consultora ela não executa as obras e não tem o que fazer, aí a gente caminha para uma demanda de vício construtivo, que é mais demorada, é mais morosa, mas às vezes é necessária. Poxa, Alexandre, muito legal, muito bacana entender um pouquinho mais sobre esse lado do direito, dos vícios construtivos, que muitos profissionais às vezes atuam aí no mercado, estão lidando com diversas ações desse tipo e às vezes não sabem como lidar, e não sabem quais são suas responsabilidades nesses casos, né? Então, muito obrigado por nos compartilhar um pouquinho dessas suas experiências e vir até aqui falar um pouquinho para o pessoal. Micael, eu que agradeço, foi uma honra. Como eu lhe disse, eu já acompanho a Engenharia 360 há algum tempo, tem um excelente conteúdo.
eu acho que a gente precisa fazer uma conexão maior entre a engenharia Sem dúvida. e o direito. Eu vejo que, por exemplo, nas ações de vícios construtivos, muitas vezes o advogado ele só é chamado no momento da demanda, mas ele poderia preventivamente Atuar junto, né? atuar junto, exatamente, para evitar esses tipos de conflito. E da mesma forma, também muitas vezes o advogado, em razão de uma ação de vício construtivo, demora muito tempo para conversar com o engenheiro. Como é que você vai apresentar a sua defesa jurídica se você não apresentou sequer uma defesa técnica? Então, eu acho imprescindível que os engenheiros e os advogados tenham uma união maior e eu espero que mais conteúdos assim, técnicos, jurídicos, possam ser produzidos e parabenizo você pela iniciativa. Muito obrigado, nós que agradecemos, é um imenso prazer aí a gente ter esse nível de conhecimento através das suas experiências e é muito bacana, é muito importante você ressaltar isso, que independente de sermos profissionais de áreas distintas, a gente precisa andar junto aí em prol dos mesmos objetivos e do bom desenvolvimento do nosso trabalho, né? Muito obrigado, Alexandre. Bom, se você está vendo esse vídeo através do nosso canal do YouTube, do Facebook, do Instagram, enfim, curte, compartilha, deixa também seus comentários. Se você já participou de algum caso desse tipo, compartilha suas experiências e a gente se vê no próximo vídeo.